Marina, vamos lá? Vamos. Gente, vamos receber aqui a professora Marina Belotti, essa figura maravilhosa. Marina, você não vai acreditar. Esses dias eu estive fazendo uma retrospectiva de você. Marina é especialista, ela é mestre, ela é doutora, ela é habilitada e professora de ozonoterapia, professora de cursos de habilitação, professora de curso de atualização. Ela é criadora do Ozônio Integrale junto com o Carlos, né? E outro dia tive um insight ali, tomando o meu vinhozinho e pensando, né, como é que eu ia apresentar vocês. E eu me lembro de você recém-chegada lá de Minas, aqui para São Paulo. Marina trabalhou comigo um bom tempo no consultório, né? Fizemos uma belíssima parceria. Eu me lembro que a Marina chega com o perfil de uma menina do interior, né? E sai do consultório com o top do top da Paulista, falando até meu, né? E foi tivemos bastante próximos esse período todo. Mas acho que o período que mais me marca nessa nossa relação, além de tudo isso que a gente passou juntos, é o memorial. E você não vai acreditar, porque eu, quando limpei a minha sala da USP, eu precisei pegar todas aquelas pastas e eu não sabia o que fazer com aquelas pastas. E está lá a tua letrinha, o teu nominho, né? Todos os arquivos, todos bem, muito bem produzidos e muito bem organizados, tá? Óbvio que eu joguei tudo fora, né? Teve um amigo, teve um amigo que falou para mim, professor, não jogue fora, faça um arquivo de consulta pública. Eu falei, não, os artigos eles já são de consulta pública, mas os certificados, né, toda uma vida de quase 50 anos em endodontia, foram muito bem guardados, muito bem organizados e muito bem guardados. Queria te agradecer pela presença. É muito um motivo de muito orgulho saber de todo esse projeto de vida e de vida profissional que você tem, tá? Dizer que vocês estão sempre sob o meu olhar, tanto você como o Carlos. Aliás, até tem uma responsabilidade nesta união, não tenho dúvida nenhuma, né? Porque nós estivemos juntos durante muito tempo e você foi convidada para falar o tema que você quisesse, assim como todos os outros. Eu abri para que os temas fossem escolhidos por vocês. E você escolheu um tema que é um olhar integral, como potencializar os resultados na endodontia. A gente até teve alguma discussão sobre o título, mas eu queria que agora você tivesse o tempo necessário para falar sobre isso e certamente você vai te apoiar em conceitos que muitos de nós não temos, ou temos e esquecemos, e às vezes não nos lembramos de aplicá-los. Então, eu queria que você desse aquele reforço para que a gente pudesse entender a importância desse tema e, eventualmente, colocar uma chavinha para que a gente possa ligar e falar, gente, eu sou obrigado a aplicar, como promotor de saúde, eu sou obrigado a aplicar esse tipo de conceito. Está com você. Muito feliz em receber você aqui. Bom dia a todos. Professor, eu fico emocionada de ouvir suas palavras e quando a gente se vê, quando a gente se fala, não tem como não lembrar de toda a história que nós tivemos, que, né, vim de Minas, não sabia o que que era capital, então foi assim, eu sou muito grata porque tudo que sou, eu tive a base, né? E eu sempre falo, e hoje até mais, que a base ela precisa ser muito bem feita para a gente conseguir ter bons frutos, né? Então, muito do que sou aí teve a sua influência, a sua orientação, muitos dos traumas também, porque esse memorial não foi fácil. Acho que quando a gente lembra, né? Mas hoje eu já consigo entender todo o aprendizado e não sofrer com ele, né? Mas a gente pode olhar de diversas formas e então tudo valeu, né? Até a Fernanda, é, como é que ela chama? Esqueci o sobrenome da que ganhou o Oscar. Fernanda Montenegro. Bom, É, não, Fernanda Torres. Fernanda Torres, a filha, a mãe, a Fernanda Montenegro.
a vida vale a pena, né? Essa vida É, vale, né? Então, vai. tudo vale, e se a gente olhar ah, pela perspectiva de um aprendizado, né? Qual que é a mensagem, a gente consegue dar mais leveza para isso. Então, eu venho com o coração muito cheio de gratidão aí pelo Senhor, pelos aprendizados, e sim, o senhor também é responsável por muito desse caminho que a gente trilha, porque conheci o Carlos durante a nossa jornada aí, né? E o seu incentivo durante toda a pós-graduação para que a gente trilhasse o caminho que a gente acreditava, né? Isso teve. Então, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho do que Carlos e eu, dentro do Ozônio Integrale, que nós criamos ali durante a pandemia, né, a gente se viu longe do consultório e com muito material, né, da ozonioterapia, que a gente vem trabalhando desde 2015, né, e até antes com as nossas teses, de mestrado e doutorado. Então, a gente tem uma linha de pesquisa bem intensa na ozonioterapia. Criamos o Ozônio Integrale em 2020, na pandemia, e desde então a gente vem buscando esse ensino, né, da ozonoterapia, da pesquisa, e abrindo, né, os horizontes para várias possibilidades. Então eu venho trazer para vocês a minha experiência de a minha experiência clínica e a minha experiência com esse olhar que a gente tem tido, né? Então, todos os dias é sempre um aprendizado, e eu sempre busco ter essa perspectiva de que tudo tem um aprendizado. Então, eu espero que, eu não sei se eu vou falar novidades para vocês, mas é o material que eu preparei. Esse é um material inédito, então é a primeira vez que eu vou dar essa aula, preparei essa aula para vocês, tá? Então, não sei se a gente vai levar esse tempo todo, mas foi feito com muito carinho e muita emoção, né? Porque vindo aí do professor Zé Luiz, a gente sempre tem essa história emotiva aí. Então, dentro desse olhar, tem a minha experiência clínica, tem embasamento, vocês vão ver. Eu trouxe muitos artigos que vocês podem ficar aí com a câmera do celular para poder baixar o artigo na hora, se quiser. Tem alguns QR Codes ali disponíveis. Mas como o professor Zé Luiz mesmo nos ensinou, a clínica é soberana. Então, eu convido vocês, né, antes de começar a apresentação, eu convido vocês a ouvirem essa aula, assistirem essa aula, e se não for da, da, da perspectiva de vocês, se não for do seu horizonte, que vocês possam, em algum momento, experimentar o que eu vou trazer aqui para vocês. Porque quando a gente olha, e eu trago isso porque, por exemplo, eu adoro montar quebra-cabeças. E quanto maior, melhor. Eu e meu filho, a gente monta quebra-cabeça muitas vezes. E aí, o que que acontece? Quando a gente está procurando as milhares de pecinhas ali, existem várias, mas quando você foca, eu quero aquela peça daquela cor, o seu olho vai atrás daquela peça. E você acha. Então, só que se eu não estiver focada naquilo, eu não vou achar nada e vou ficar irritada com o quebra-cabeça. Que todo mundo me fala, eu fico muito irritada. Mas é você focar naquilo que você quer. Então, agora eu trago a perspectiva para você ampliar esse olhar e poder observar algumas outras coisas no teu atendimento clínico. E é muito interessante. E isso me dá muito prazer em fazer os meus atendimentos clínicos, porque eu consigo ver os resultados nos pacientes e conectar tudo, né? Então, é isso que eu vou apresentar para vocês, tá? Vamos lá. Compartilhar? Sim, Boa. deixa eu só apresentar aqui.
Pronto. Ah, então, o título da aula é Um Olhar Integral, como você pode potencializar os seus resultados na endodontia, tá? Como o professor mesmo já disse, né, eu sou especialista, mestre e doutora em endodontia pela Universidade de São Paulo, tenho habilitação em ozonioterapia, nosso foco de trabalho integral aí é ozonioterapia, na odontologia, temos a especialidade da endodontia, né? Faço parte do curso de habilitação em ozonioterapia e tenho o método Ozônio Integrale. E aí, se vocês ainda não nos seguem no Instagram, tem aí a referência do perfil do Instagram para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, tá? O que que a gente vai falar hoje sobre esse olhar integral? Então, eu vou conceituar para você o que que é o olhar integral, vou conectar isso com a infecção endodôntica, então, é um trabalho bem conectado com a endodontia, é por isso que é uma aula específica para vocês, tá? O impacto das terapias complementares na endodontia, e eu vou dar o foco um pouquinho da ozonioterapia, não vou falar tanto até pelo nosso tempo, mas para quem não conhece a ozonioterapia, vai ter oportunidade de conhecer. O estresse oxidativo, os exames laboratoriais, né, as terapias biooxidativas, que também fala ali do ozônio, e como que a gente conecta tudo isso e cuida do nosso paciente. Então, muitas vezes você vai falar, nossa, mas eu faço isso, né? Mas talvez tenha algum detalhe ali que você possa usar para o seu dia a dia. Então, que é esse olhar integral? Vamos imaginar e aí eu convido você agora. Imagina que nessa imagem esse é o jardim da sua casa. Por onde você começa? Né? Quero mexer no jardim da minha casa. Por onde eu começo? Eu começo limpando. Mas você simplesmente só limpa esse solo? Você só tira esse entulho que você vê nessa imagem? O que mais que vai fazer aí? Você vai plantar flores, você vai cultivar temperos, você vai ter árvores. O que mais você precisa fazer nesse jardim, nesse terreno, para que as flores possam crescer? É só limpar? Tá? E é isso que eu quero conectar com a endodontia. Eu trago para você o conceito de que a odontologia ela é integral. Tem até uma polêmica em relação a isso, mas a gente não precisa entrar nesse mérito. Mas o olhar é para o corpo do paciente. O que que a endodontia, o que que a saúde bucal faz no nosso paciente? A gente vai tratar o dente? Vai. Vamos tratar o dente. Eu preciso limpar esse terreno, eu preciso tirar esse entulho, eu preciso tirar a infecção do canal. E o que mais que eu posso oferecer para que as flores apareçam, tá? Então, dentro do olhar integral, o dentista continua sendo dentista. Olha que interessante. Sim, o dentista continua sendo um dentista, tem que investir em conhecimentos, em tecnologias, em materiais. Tivemos aí uma aula maravilhosa do professor falando do processo regenerativo, né? Então, nós temos que ter o olhar técnico ampliado, tecnológico, a todo momento. Então, esse olhar, eu nem preciso falar, o dia está todo recheado ali de outros conhecimentos para esse foco, tá? Mas dentro desse olhar integral, eu entendo que eu não vou fazer só essa parte técnica, eu não vou só limpar o canal, eu não vou só fazer uma ótima desinfecção, trabalhar um processo restaurador, mas eu vou entender o contexto. Tá? O contexto de por que esse paciente chegou a ter esse problema endodôntico, tá? Dentro desse foco, olha, aquela pecinha do quebra-cabeça que você quer procurar,
Eu vou, dentro da minha anamnese, não só conhecer os dados gerais desse paciente, mas eu vou buscar conhecer todos os hábitos desse paciente, todos os medicamentos que ele toma, como é que está o corpo desse paciente, como é que está o estado emocional desse paciente, para que eu realmente possa oferecer um trabalho em que a minha endodontia vai ter resultado e vai ter um prognóstico a longo prazo favorável para o organismo desse paciente. Tá? Existe muitos trabalhos que já comprovam a interconexão da saúde bucal com a saúde sistêmica, vocês também já sabem disso, mas ainda existem poucos relatos de que realmente fundamenta isso, né? A gente fala, vou mostrar aqui para vocês, a gente fala muito de influência no diabetes, nas doenças cardiovasculares, mas como que eu chego nisso, né? Por que que existe essa relação infecção endodôntica, infecção bucal e problemas sistêmicos? O que que é que acontece para que um interfira no outro? Claro, nós somos um sistema, né? Então, tudo está interligado, mas entenda essa interligação, tá? Não só pensar em doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, enfim, existem outros problemas. E a gente vai discutir um pouquinho disso também, né? Tendo toda essa anamnese, conhecido o paciente, entendido toda essa conexão, a minha anamnese hoje, ela é uma consulta só para isso. Fico quase 2 horas conversando com o paciente, busco entender a história de vida desse paciente, e é incrível como a gente pega muitos detalhes, e o que é mais interessante, a gente possa despertar no paciente a busca pela qualidade de vida, né? A busca por melhorar a sua qualidade, né? A sua saúde. E aí, quando você fala assim, nossa, eu estou interessado em olhar para a sua qualidade de vida, ele já entra para o tratamento com uma outra energia. Primeiro que ninguém quer estar ali, né? Então, você olhar, você estar presente, né? Você ouvir o paciente e você entender por que que esse dente chegou aonde chegou, né? Quais outras relações sistêmicas, né? Quais outros problemas sistêmicos ele tem? Como é que está o processo inflamatório, não só da região apical, mas essa inflamação, ela é geral, ela é sistêmica. Por que que isso acontece, tá? Depois disso, assim, aí sim eu consigo fazer um diagnóstico, um plano de tratamento e oferecer para ele práticas ou orientações complementares. Então, o dentista não deixa de ser dentista, a gente continua, eu vou continuar trabalhando toda a odontologia da melhor forma possível, mas podendo olhar para todo esse terreno, não só limpar esse entulho, mas nutrir esse solo, né? Dar oportunidade para que esse solo possa ficar fértil para florescer, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que cuidar. Né? Não só limpar, não só oferecer, restaurar, mas olha, amplia a tua visão, tá? E aqui a gente já começa com alguns artigos. Quando tem esse QR Code na imagem, você pode apontar a sua câmera do celular e vai baixar o artigo aí disponível para você, tá? Então, tem artigo, esse primeiro artigo, por exemplo, ele destaca para o impacto significativo do diabetes na cicatrização dentária, enfatizando a necessidade de uma consideração cuidadosa no planejamento do tratamento para os pacientes diabéticos. O paciente diabético é um paciente, né, que a gente tem um olhar, então, o paciente, quando fala em diabetes, a gente já consegue acendeu uma luz aí, mas não só diabetes, né? Quais as causas desse diabetes? Existe um surto, parece que diabetes hoje, né? Não sei se eu que vejo tanto por buscar, por pesquisar, mas não só diabetes, mas o paciente, quando está nessa condição, e aí eu me refiro ao diabetes tipo 2, por exemplo, o paciente tem uma condição inflamatória sistêmica importante.
tá? Eu não estou aqui como dentista para tratar esse paciente, mas despertar nele, tá? Essa possibilidade de olhar para a sua saúde e que outros profissionais possam nos ajudar, possam colaborar, né? Eu não vou sair da minha odontologia, mas eu tenho por obrigação olhar para esse paciente. Por quê? Porque o meu tratamento odontológico, o tratamento da infecção endodôntica que esse paciente apresenta, por exemplo, tem um impacto para a condição inflamatória sistêmica que, por exemplo, esse diabetes está manifestando. Uma causa é um processo é a causa direta de outro, de um problema sistêmico? Não, existem vários fatores que colaboram para que aquele problema chegue. Mas tire você o peso de saber que a gente precisa cuidar desse dente para que não tenha uma repercussão sistêmica generalizada, tá? Ah, tem um outro trabalho abaixo, a infecção endodôntica como fator de risco para manifestações sistêmicas, uma revisão de literatura. E aí ele fala que as infecções endodônticas podem atuar como focos de infecção, potencialmente desencadeando manifestações sistêmicas, né? A revisão vai abordar a bacteremia originada lá nos canais radiculares e a sua possível relação com as doenças sistêmicas. Então, a gente vai entender o que que é que está acontecendo no canal radicular para que haja essa manifestação sistêmica também, tá certo? O impacto sistêmico também ali diretamente na infecção endodôntica, né? Então, a relação da periodontite apical e as doenças sistêmicas, esse artigo bem interessante, ele vai explorar as interrelações entre a periodontite apical e as diversas condições sistêmicas, vai discutir como a periodontite apical está relacionada com as doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, o diabetes, o tabagismo. A gente pode relacionar, e aí ampliando um pouquinho, com as inflamações intestinais, com problemas de tireoide. Vejam, a tireoide ela é um principal responsável pelo nosso metabolismo. Se o paciente não está regulado, se o paciente tem um problema de diabetes, você como dentista vai regular, melhorar a condição de tireoide dele, pensando do ponto de vista endocrinológico? Não. Mas você precisa entender que isso tem uma repercussão sistêmica. É isso que eu quero trazer para você, né? Quando a gente amplia o olhar, a gente consegue despertar essas possibilidades, né? Não sou especialista em regular intestino, não sou especialista em regular tireoide, mas conheço um pouquinho para poder despertar isso no meu paciente e, quem sabe, fazer com que esse despertar faça com que ele melhore, né? A ozonoterapia convida muito a gente para isso, né? Nesse artigo ainda fala que os estudos indicam que os indivíduos com diabetes apresentam maior prevalência de lesões apicais, cicatrização mais lenta, prognóstico menos favorável após o tratamento endodôntico. Por quê? Porque esse paciente está inflamado, porque o sistema de defesa não chega com potência na região apical. Então, quando a gente fala de inflamação, a gente fala de inflamação orgânica, sistêmica. E aí eu preciso ter esse olhar para que toda a inflamação do corpo melhore, diminua, certo? Essas outras referências também trazem um pouco mais de conhecimento ali sobre as citocinas pró-inflamatórias, a dor. Então, para que você possa buscar esse entendimento, tá? Então, a gente vai falar das citocinas pró-inflamatórias, da dor, a interleucina 17 na sua relação com as lesões perirradiculares, né? Tem uma revisão de literatura que também está disponível. Não consegui o QR Code desses artigos, mas eles são disponíveis para vocês na internet, tá certo? Falando um pouquinho da infecção endodôntica, né? Então, ah, isso daí pode não ser novidade para você, mas a infecção endodôntica, né, como tenho trabalho muito já
conceituado do professor Ricucci Siqueira Júnior em 2010, falando da infecção endodôntica, do biofilme, das bactérias organizadas em biofilme, né? Então, vamos entender um pouquinho, dentro desse olhar que eu trago para você, o que que acontece na infecção endodôntica. Então, vejam, quando existe a infecção endodôntica intraradicular, ou a infecção organizada em biofilme, né? Existem as bactérias, né, liberando suas toxinas para a região periapical. O que que vai acontecer? O organismo vai responder levando para essa região sistema de defesa. Neutrófilos, macrófagos vão ser recrutados, tá? Eu vou tentar falar de uma forma mais simples e generalizada para que a gente possa ter o entendimento de todos, né? Então, o sistema metabólico imunológico vai ser ativado, tá? Nesse momento, quando existe o recrutamento desse sistema imunológico, muitas citocinas pró-inflamatórias são ativadas, interleucina 1 alfa, interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral, interleucina 17, são todas levadas para essa região. Para quê? Para tentar debelar aquelas toxinas, tá certo? O que que acontece? Junto com isso, os mediadores inflamatórios também são ativados. Para quê? Para que consiga debelar, consiga sanar esse processo. Ao mesmo tempo que os mediadores inflamatórios tentam eliminar essas citocinas, e tudo isso provoca um estresse oxidativo nessa região. Então, o estresse oxidativo, né? Os radicais livres que a gente tanto ouve vai debelar a infecção, ele busca, sim, ele busca neutralizar, ele busca defender o tecido ósseo para esse dano bacteriano. Mas, ao mesmo tempo, ele faz em excesso, ele tem um efeito colateral. E qual que é esse efeito? É o dano oxidativo. Então, é, esse dano oxidativo, o que que é? A reabsorção óssea, o processo inflamatório. Então, isso tudo vira um ciclo vicioso a partir do momento que isso tudo antes da gente tratar, tá? Então, vira um ciclo. Esse processo infeccioso, esse recrutamento de neutrófilos, o estresse oxidativo na região apical, tem uma repercussão sistêmica. É o estresse oxidativo, é a quantidade de mediadores inflamatórios que estão ali na região apical que repercutem para o corpo. É como se a gente tivesse o tempo todo, sabe aquela luzinha do carro que fica acesa? E aí fala: opa, tem algum problema, meu carro está precisando de ajuda. E aí você simplesmente vai lá e apaga essa luzinha, você vai estar resolvendo o problema? Não. Então, precisa de uma ação sistêmica, tá? Nós vamos agir como endodontistas? Vamos, claro que vamos. Nós vamos usar o nosso arsenal todo para agir, mas já existe uma repercussão sistêmica envolvida, tá? Então, esse estresse oxidativo é o que faz com que o dano sistêmico aconteça. O professor, eu estou ouvindo toda hora o sinal das pessoas entrando. Tem como, de repente, me tirar de host? Eu não sei se eu consigo deixar de ser host. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Não, não, porque você perde o acesso a compartilhamento. Ah, tudo bem, então. Então a gente ouve essa campainha. É, e eu poderia ativar o. Não tem como. Eu vou tentar Tudo ver se eu bem, consigo aqui, mas olha, não é vai ter que problema. compartilhar novamente, você perdeu o compartilhamento. Tá, pronto. Então vamos lá. Eu.
Dentro desse contexto todo, já que a gente vai tratar, né, o canal, já que a gente vai debelar essa infecção, a gente vai cuidar desse estresse oxidativo, é, o impacto das terapias complementares. Então, vejam, eu não vou deixar de trabalhar dentro do meu arsenal, dentro do meu protocolo, da minha terapêutica endodôntica, mas existem terapêuticas complementares que vão ajudar muito nesse processo. A gente pode falar do laser, que o professor tem uma linha maravilhosa de conhecimento em cima da laser terapia. A gente pode falar da ozonioterapia, que é o meu, hoje, tenho muito mais propriedade para falar do ozônio do que do laser, mas são técnicas maravilhosas que se complementam, né? Elas não são antagônicas, elas se complementam. Então, faz muito sentido a gente poder trabalhar as terapias complementares para que possam potencializar o processo de diminuição desse estresse oxidativo. Eu vou trazer esse conceito do estresse oxidativo, dos radicais livres, para que você possa realmente entender o que está acontecendo nessa região apical, sob o ponto de vista desse olhar integral, tá? Então, vamos falar um pouquinho de ozônio para você que ainda não conhece da ozonioterapia. Agora, para você que já conhece, reveja os conceitos, tá certo? Então, a ozonioterapia na endodontia, tá? Começamos a trabalhar com ozônio, começamos a conhecer o ozônio, Carlos e eu, em 2004, 2003, 2004. Olha, tá fazendo 21 anos já. Então, a gente desenvolveu pesquisa, né? A minha tese de doutorado foi buscando conhecer, foram os primeiros protocolos de uso, né? Foi talvez um dos primeiros protocolos de uso do ozônio na endodontia, justamente para ajudar no processo de reparação apical de dentes. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês. Vamos conhecer um pouquinho do ozônio, tá? O que que ele pode contribuir para a terapia endodôntica, né? Então, o que é esse bendito desse ozônio, né? O ozônio é uma biomolécula, é uma ferramenta terapêutica, então para eu entender a ozonioterapia, eu preciso trabalhar com essa ferramenta de forma terapêutica. E o que é o ozônio? O ozônio é uma. Conheçam aqui é o oxigênio, né? Que são dois átomos de oxigênio, a molécula do oxigênio são dois átomos de oxigênio que se ligam por uma dupla ligação. Isso é fundamental você entender. O oxigênio tem uma dupla ligação. O ozônio, o que que é? É uma variação do oxigênio, né? Essa variação faz com que existam três átomos de oxigênio, tá? Só que nessa variação, ele tem uma dupla ligação e para formar o ozônio existe uma ligação simples de oxigênio, que faz com que forme a molécula do ozônio, tá? Tem esse símbolo do O3. Essa ligação simples do ozônio é que faz com que ele tenha todas as suas propriedades. Olha que incrível. O ozônio é formado através, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ter a produção do ozônio por meio de uma máquina em que o oxigênio entra nessa máquina e aí existe uma descarga elétrica de uma forma bem simples para explicar para você e forma o ozônio, tá? Essa ligação simples do ozônio é que traz todas as propriedades dele, tá? Porque ele é extremamente oxidante, super reativo e instável. Então, essa ligação, ela é frágil, digamos assim, que traz esse processo de instabilidade para ele. Só que essas propriedades, né, do ozônio faz com que ele tenha as seguintes características, que é muito interessante para o organismo, tá? Então, ele tem uma potente ação contra fungo, vírus e bactérias. Existe um mecanismo de ação específico para que ele possa agir sobre fungos, vírus e bactérias, tá? E
Além disso, o que é muito legal, ele aprimora e modula o sistema imunológico. O que que a gente precisa numa infecção endodôntica? Eu preciso de uma potente ação contra bactérias e também preciso modular esse sistema imunológico que está num estresse oxidativo absurdo, levando isso para o sistema para o meu organismo. Ou seja, citocinas inflamatórias estão apontando que tem um problema na boca, e o ozônio consegue, sim, consegue, como ferramenta terapêutica complementar ao meu tratamento. Então, eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer na endodontia, nem na odontologia, mas eu consigo complementar o meu tratamento com o uso do ozônio, tá? Existem vários trabalhos que fortalecem essa ideia, né? Esse foi um dos primeiros artigos que nós publicamos, um trabalho do Carlos de mestrado, em que ele avaliou a ação ah, antimicrobiana do ozônio e, junto com isso, a ação por meio a possibilidade de análise em células. Então, nós avaliamos a citotoxicidade e a ação antimicrobiana desse ozônio. Então, eu consigo ali ainda mais afirmar o que você vê nessa balança, a ação antimicrobiana e a ação no sistema imunológico, uma vez que ele não agride de forma negativa o tecido do corpo, né? E o que é muito legal, ele faz um aumento da oxigenação tecidual. Claro, quando o ozônio entra no tecido, ele tem uma ação imediata, que a gente vai ver também. Então, o que que acontece? Ele oxigena, ele se transforma em oxigênio muito rapidamente. Então, ele vai levar oxigênio para o tecido, ele vai levar energia para esse tecido poder começar o seu processo de reparo. E isso tudo depende da dose, tá? Então você precisa conhecer o ozônio, precisa aprender a trabalhar com ozônio para que você consiga, de acordo com a dose, trabalhar a ação antimicrobiana ou a ação em modulação imunológica, tá? Conhecendo um pouquinho o ozônio. Na odontologia, né? E na endodontia, eu consigo trabalhar pelo menos com duas formas, né? Na endodontia. Mas o que que a gente tem para trabalhar com ozônio? A gente pode trabalhar com ozônio na forma do gás, na forma da água ozonizada, em que eu faço com que que o ozônio, a água agregue o ozônio e eu consiga trabalhar ele como um ótimo irrigante intracanal, como complemento, como complemento, e tenho também a possibilidade do uso do óleo ozonizado. Na endodontia, a gente não vai usar o óleo, né? Pelas suas propriedades que não são hidrossolúveis. Então, o óleo não é interessante para o uso na endo, mas ele é ótimo para outros usos na odontologia também. Tá? Falando um pouquinho das características, né? O que que é o gás, o que que é a água e como que se comporta o óleo ozonizado, em relação à reatividade e ação antimicrobiana, o gás, ele é super reativo, muito mais reativo que a água e muito mais reativo que o óleo. Tem uma potente ação antimicrobiana, muito mais que a água e muito mais que o óleo, tá? Mas isso depende da dose, tá? Em relação à meia-vida, o óleo ozonizado, ele tem uma meia-vida muito maior que a água e muito maior que o gás. O gás, a gente precisa, né, de uma máquina para produzir o gás, então a gente precisa produzir e usar. A água ozonizada, eu produzo essa água por meio desse gerador, né, desse aparelho, tem, de acordo com critérios para produzir essa água, eu consigo ter uma água com ozônio em torno de 20 horas. E o óleo ozonizado, só para você ter uma ideia, ele dura até 2 anos. Então, só que eu não produzo o óleo com o meu gerador. O óleo a gente já compra pronto, tá? Porque ele depende de um processo industrial. Isso é muito importante, porque você vai, quando você se abrir para conhecer o ozônio, você vai ver gente que produz óleo. Isso não é legal, tá? E é muito perigoso, inclusive. Então,
entendam as possibilidades. Na endodontia, a gente vai poder trabalhar com gás ozônio, tanto para ter a ação antimicrobiana desse gás, tanto intracanal como ferramenta para estimular o sistema imunológico, e tenho como possibilidade o uso da água ozonizada como um ótimo irrigante intracanal. De novo, eu não deixo de usar o hipoclorito, eu não deixo de usar o IDTA ou a substância química que você acredita dentro do teu protocolo, mas eu complemento esse trabalho com o uso da água ozonizada, tá? E aqui, para complementar, então, para você entender sobre a relação da dose do ozônio, eu consigo trabalhar ele no processo infeccioso com altas concentrações, altas doses. O que é a dose? A dose, ela é concentração e volume, ela depende tanto da concentração quanto do volume. Se eu tenho um processo infeccioso, eu vou trabalhar com altas doses de ozônio, tá? Agora, se eu tenho um processo inflamatório, eu vou trabalhar com baixas doses de ozônio. Eu vou trabalhar com baixa concentração e baixo volume, tá? É, quando você entende, eu sempre falo, como é que eu trabalho com ozônio? Aprenda o mecanismo de ação do ozônio. Aprenda que o processo infeccioso precisa de altas doses, concentração e volume. E o processo ah, inflamatório, a modulação do processo inflamatório, eu preciso trabalhar com baixas doses, né? Concentração e volume. Isso tudo tem um fator muito importante, que é a frequência de aplicação e o tempo de contato, né? Então, tudo isso, esse é um slide que resume de forma bem simples um pouquinho do mecanismo de ação do ozônio, né? Ele basicamente vai trabalhar na endodontia com processo infeccioso e processo inflamatório, mas eu preciso entender a dose, a frequência e o tempo de contato para que o ozônio consiga atingir tanto a infecção quanto modular o sistema, tá? Para a gente entender um pouquinho da ação antimicrobiana, que é muito legal para a endodontia, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Então, o ozônio, ele tem, né, essa ação antimicrobiana, ele pode trabalhar tanto nas bactérias, na infecção do canal com bactérias em biofilme ou em bactérias de forma planctônica. Então, ele tem uma ação bem interessante sobre esse processo, só que a ação dele é tanto direta quanto indireta. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é essa ação direta do ozônio. A ação direta do ozônio é ele propriamente dito. Então, eu tenho, por exemplo, uma infecção no canal, eu aplico o ozônio e ele vai agir diretamente naquele biofilme. Então, ele consegue degradar biofilme, consegue degradar membrana bacteriana, porque ele oxida a membrana dos polissacarídeos, tá? Das bactérias. E o mais interessante, ele tem uma ação indireta. Então, a partir do momento que eu aplico o ozônio no tecido, por exemplo, eu vou trabalhar com os processos oxidativos avançados. E por isso que eu vou falar depois do estresse oxidativo para vocês. Então, quando o ozônio é aplicado no tecido, ele vai produzir espécies contra os radicais livres, que são peróxido de hidrogênio, radical hidroxília, ânion superóxido, tá? Então, o ozônio ele age tanto diretamente como indiretamente, como estimulando o tecido. Eu vou estimular o sistema contra os radicais livres que estão naquele tecido, que é muito legal, tá? E aí eu trago para vocês também, dentro desse contexto, o que a gente fez na tese de doutorado, que eu apresentei em 2012, né? Foi um trabalho clínico randomizado, em que nós trabalhamos pacientes com infecções primárias, né, dentes unirradiculares. Eu fiz o trabalho
o tratamento endodôntico, seguindo os protocolos, né, da USP, né, usando hipoclorito de sódio, usando EDTA, e inserir os protocolos com ozonioterapia. Então, o que eu busquei, qual que foi o objetivo desse trabalho? Foi analisar o tempo de resposta de recuperação apical, de recuperação óssea periapical, né, desses pacientes, dividindo em 3 diferentes grupos, tá? Então, no primeiro grupo, o que eu fiz? Um tratamento tradicional. Tratamento tradicional, usando medicação intracanal com hidróxido de cálcio e não usei o ozônio, tá? Então, eu tenho aqui as imagens inicial, a imagem final, e eu conseguia medir as lesões periapicais e avaliava o quanto elas estavam regredindo nos tempos de 3 e 6 meses, tá? Nesse outro grupo, eu usei o protocolo tradicional, o ozônio gás intracanal, e aqui a gente fala em altas doses. Hoje a gente associa um pouquinho mais, né, o gás. Nessa tese, eu usei o óleo ozonizado intracanal. Hoje a gente já não indica, mas em 2012, quando a gente começou, a gente usou óleo ozonizado intracanal como medicação intracanal, tá? E aqui eu analiso a radiografia inicial, radiografia final, o controle de 3 meses e o controle de 6 meses, tá? Para padronizar as radiografias, acredito que vocês já conheçam, a gente fez de uma forma bem simples um modelo com silicone pesado, então eu fazia um padrão para eu poder sempre ter as radiografias naquela posição para poder ter as imagens, né, para poder medir a recuperação óssea. Então foi muito interessante. Aqui o grupo em que eu usei a água ozonizada, né, como irrigante, né, depois do protocolo tradicional, e eu consigo também medir a recuperação óssea periapical após os 3 e 6 meses. E o que a gente concluiu com esse trabalho, né? Que o grupo em que eu, opa, desculpe, o que eu concluí com esse trabalho? Em que o protocolo mais efetivo foi o protocolo em que eu usei gás intracanal, tá? Vamos colocar como atenção aqui gás, água e o tratamento tradicional. Hoje a gente já não usa o óleo ozonizado. O protocolo mais efetivo em relação à recuperação óssea periapical, ou seja, velocidade de reparo periapical, foi o grupo em que a gente usou o gás intracanal, com diferenças estatísticas significantes para os outros grupos, tá? Grupo em que eu usei só água ozonizada, ele foi semelhante ao grupo do protocolo tradicional. Um outro dado que a gente não esperava e que apareceu, né, durante o processo da tese foi a avaliação da sensibilidade pós-operatória, que foi muito interessante, em que nós vimos que todos os pacientes, foram 12 pacientes para cada grupo, né? Todos os pacientes em que nós usamos a água ozonizada como irrigante final, antes da obturação do canal, eles não tiveram sensibilidade pós-operatória, né? Nenhuma sensibilidade. Como que eu avaliei isso? Eu avaliei isso por meio da escala visual analógica, né? Então, a gente conseguiu concluir e foi muito legal a gente poder ver que a água ozonizada como irrigante final, ele diminuiu muito o processo de sensibilidade pós-operatória. E hoje, clinicamente, a gente ainda vê isso. O que mudou da minha tese para o que a gente vê hoje, né? Do protocolo endodôntico. Hoje a gente associa todo mundo. Eu não uso só gás e não uso só água. A gente usa gás e água, né? Então, eu lembro até que numa das falas do professor Antoniazzi, ele falava, né? Por que você não usou tudo? Mas a gente precisava conhecer o comportamento de cada componente que a gente tinha ali no momento. Então, foi muito interessante. Hoje a gente faz irrigação
usando ultrassom, por exemplo, a gente faz tanto a irrigação ativa como passiva. E a aplicação do ozônio intracanal utilizando água ozonizada para levar esse ozônio. É, esse ozônio que eu falo é o ozônio gás. Então eu produzo esse gás por meio de um gerador e eu aplico o gás intracanal com ele repleto de água ozonizada. E aí sim, como a gente já tem muitos trabalhos que comprovam a permeabilidade dentinária da água ozonizada, para onde a água vai, o gás vai junto. Então a gente consegue ter uma efetividade do ozônio, né, intracanal, tá certo? Agora vamos entender um pouquinho do estresse oxidativo, que eu já falei que acontece lá na região apical. Então, a todo momento eu vou trazer o conceito e levar isso para a endodontia, tá? Para que a gente consiga entender realmente o que está acontecendo na região apical, né? Conceitualmente, que é o estresse oxidativo? Antes da gente ler esse texto aqui, imagina que a gente tem um, um campo de futebol com dois times. O time o time do caos e o time da cura, né? Só que o time do caos tem muito mais jogadores que o time da cura, né? Então, o estresse oxidativo é isso. É o time do caos maior que o time da cura, ou o time dos antioxidantes, né? Começar a colocar esse termo na sua cabeça. Então, o estresse oxidativo, ele decorre de um desequilíbrio entre os compostos oxidantes e o sistema antioxidante. A geração de radicais livres, ou as espécies reativas de oxigênio, é resultante, né, do metabolismo do oxigênio. A mitocôndria, né, a nossa célula geradora de energia, é a principal fonte geradora desses radicais, desse processo, né? Na verdade, do processo todo. Nesse artigo que você consegue baixar, você vai entender um pouquinho desse conceito, né? Do estresse oxidativo, das implicações, dos fatores modulatórios, tá? Então, o que é um radical livre? O radical livre ele é uma molécula que ela é instável. O radical livre é uma molécula que não tem o último elétron, o elétron na sua camada, né, do átomo. Então, ela fica extremamente instável, porque todas as moléculas, elas buscam estabilidade. Então, o radical livre é uma molécula que não tem o último elétron. Então, ela fica extremamente reativa, sai destruindo tudo. E o radical livre, ele destrói, né, ele ataca as membranas celulares. Como que a gente impede isso? Pelo sistema antioxidante. Então, o sistema antioxidante, a gente consegue ver nessa imagem aqui, o radical livre como sendo essa imagem, esse átomo com um elétron, faltando um elétron na sua última camada, e o antioxidante, o que que ele faz? Ele doa um elétron para esse radical e neutraliza ele, tá? Parece muito simples, né? É, basicamente é isso. O estresse oxidativo é isso. É quando a gente tem muito radical livre e pouco antioxidante. Por quê? Porque o antioxidante, ele neutraliza o radical livre, tá? Essa é a grande relação do estresse oxidativo. Mas é importante a gente entender que radical livre e a produção do estresse oxidativo faz parte do nosso organismo, né? Para a gente respirar, quando o nosso pulmão respira o oxigênio, a gente produz radical livre. Se você ficar nervoso, se ficar com raiva, já produziu radical livre. Nos nossos processos metabólicos, a gente produz radicais livres. Então, vejam, radicais livres parece assim que horrível. Ele é horrível quando em excesso, mas ele faz parte do metabolismo. A gente está produzindo radicais livres a todo momento, né?
E o que que a gente precisa? A gente precisa diminuir a todo momento esses radicais livres, porque em excesso ele vai produzir doença, ele vai produzir envelhecimento, ele vai aumentar a acidez do organismo. Você não vê, os cremes que falam lá anti-aging, anti-radicais livres, né? Então é isso, a gente produz radicais livres de uma forma natural. O envelhecimento é uma forma, né, são os radicais livres que produzem, né, que levam o organismo para o envelhecimento, e aí isso pode ser acelerado ou não. Então, quanto mais a gente ir contra esse, é, esses radicais livres, esse estresse oxidativo, melhor, né? Então, entendam, a gente tem tanto os radicais livres de forma endógena, como isso que eu acabei de explicar para você, né, que os nossos processos metabólicos, eles fazem parte, né, dessa ação de radicais livres, produção de radicais livres, como de forma exógena. O mundo oferece possibilidades de radicais livres para a gente interagir com os radicais livres, seja por poluição, seja por radiação ultravioleta, seja por poluição eletromagnética, por alimentação. E aí você fica falando, eu adoro esse assunto, mas a gente tem a possibilidade tanto da forma endógena como adquirir esses radicais livres, tá? Esse estresse oxidativo. Então, entendam esses dois pontos, tá? Por enquanto. O estresse, os radicais livres, eles são gerados lá nas mitocôndrias, nas membranas celulares e no citoplasma, tá? Aqui é uma tabela só para mostrar para você quantos radicais a gente tem. A gente tem espécies, não vou explicar, não vou ficar falando muito disso, mas isso é importante porque o ozônio também ele tem a sua influência nesses radicais, tá? E quero conectar isso com a endodontia também. Mas a gente tem todos os radicais livres, né? Eles são extremamente reativos, como eu falei. Por quê? Porque está faltando um elétron na sua última camada atômica. Então, ele fica extremamente reativo. Aqui você vai ver que existem tanto espécies reativas de oxigênio como de nitrogênio. Existem vários. Existem também espécies reativas, né, radicais livres, que não são aliás, existem espécies reativas que são radicais livres e existem espécies reativas que não são radicais livres, mas que trazem danos também, como o peróxido de hidrogênio, ácido hipocloroso, né? O próprio ozônio, ele é uma espécie reativa, né? Não falei lá no primeiro slide do ozônio que ele é extremamente reativo? Tudo que reage assim como espécie reativa, ele está nesse pacote, tá? Então, todas essas moléculas, elas podem interagir no nosso organismo. Cabe o nosso organismo ter um sistema que combata, que consiga reagir de forma favorável a essas espécies, tá? Isso é muito importante. Quem é o maior salvador do radical livre? Os antioxidantes, tá? Por quê? De novo, o antioxidante vai doar um átomo para aquele radical e vai neutralizar esse radical, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque lá na região apical, e quando tem uma lesão periapical, quando tem uma inflamação aguda, a gente tem muitos radicais livres. E o que eu mais quero é que vá antioxidantes, tá? Para essa região. Aqui é só um esqueminha que eu coloco que além, né? Se não bastasse a gente ter só radicais livres, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, mas se não bastasse a gente ter radicais livres para atrapalhar o nosso sistema, se um organismo
estiver num processo inflamatório muito grande, se esse organismo estiver intoxicado, e aí intoxicado por quê? Intoxicado por hábitos que não são saudáveis, intoxicados por emoções que não são boas, intoxicado por metais tóxicos. O que que acontece? Os radicais livres ganham de cheio essa guerra. Por quê? Porque se ele está muito intoxicado, principalmente por tudo isso que eu falei, mas, por exemplo, por metais tóxicos, os metais tóxicos acabam com as nossas defesas antioxidantes. Eles degradam as enzimas antioxidantes. E o que que acontece? Aumenta ainda mais o número de radicais livres. Começa a pensar nisso lá no seu paciente. Começa a pensar como é que você vai levar a tua anamnese para que você entenda que aquela região apical cheia de estresse oxidativo, como é que o organismo vai curar aquilo lá? Porque é o próprio organismo que cura aquela região, né? Como? Levando o sistema imunológico para aquela região. Mas se o organismo tem um processo inflamatório exacerbado, esse processo também vai ter uma influência, tá? O sistema, tanto o sistema de estresse oxidativo como o sistema de defesa antioxidante, ele pode ser, o nosso organismo, graças a Deus, ele produz o sistema antioxidante, um sistema enzimático, né, que é o endógeno. Mas a gente pode colaborar e muito para melhorar esse sistema por meio de suplementos, por meio de orientações, por meio de dieta, tá? Então, por que que eu trago isso? Porque é aí que entra a grande possibilidade da gente potencializar o nosso sistema de cura. Quais são os sistemas de defesa antioxidante? Aqui eu vou trazer alguns nomes que, para você que já conhece o ozônio, vai relembrar, e para que você não conheça, que comece a entender um pouco do sistema antioxidante. Mas a gente vai ter a possibilidade de trabalhar superóxido de dismutase, catalase, glutationa peroxidase. Esses são antioxidantes que o nosso organismo produz, tá? Mas para que o nosso organismo produza, né, a gente precisa ter uma nutrição, né? Por exemplo, para que o sistema antioxidante da superóxido dismutase funcione adequadamente, eu preciso ter cobre e zinco. Eu preciso ter manganês, né? Para que eles consigam chegar lá naqueles radicais, como o peróxido de hidrogênio, e neutralizar esses peróxidos, entende? Então, o corpo precisa estar nutrido, né? É, de minerais, para que esse sistema antioxidante seja efetivo, tá? Aqui é uma lista básica, mas que também, só para ilustrar, em que a gente precisa de cofatores, manganês, cobre, zinco, ferro, selênio, que eu posso sugerir para o meu paciente. Eu não preciso sair suplementando ele, enchendo de coisas, mas eu posso sugerir que ele melhore a dieta, por exemplo, uma castanha do Pará todo dia, por dia, é super rica em selênio. Eu não vou fazer excesso de selênio, que também não é legal, mas uma castanha do Pará todo dia melhora. Olha, vai potencializar a glutationa peroxidase, que é um antioxidante que vai agir lá no meu radical livre. Por quê? Porque se eu não tiver esses minerais, esses nutrientes, o meu sistema antioxidante vai ficar meio capenga ali, não vai ativar toda a sua potência. Entende? Começa a conectar isso com o teu paciente, tá? E aqui, de novo, aqui são artigos que vão trazer para a gente
esse entendimento dos radicais livres e, de novo, aquele processo, aquele ciclo vicioso que fica formando quando a gente tem um dano oxidativo. Então, o nosso sistema de defesa, ao mesmo tempo que ele busca eliminar nos radicais livres, o processo em excesso começa a provocar um dano em membrana celular, em membrana do DNA, porque o processo inflamatório é muito grande, tá? Então, esses artigos eles vão trazer para vocês o entendimento dos radicais livres. Talvez o que eu tenha falado aqui tenha sido um belo de um resumo, mas que você possa entender, tá? Processo oxidativo, ele é igual para todo lugar. Em todo lugar que você tem uma inflamação, você vai levar processo oxidativo para debelar aquela, para reagir àquela inflamação, né? Aqui é um artigo também, olha que interessante, que fala do estresse oxidativo e as falhas endodônticas, né? As implicações para a saúde sistêmica. Então, a gente tem artigos já que mostram, que comprovam essa relação do estresse oxidativo, tá? E aqui eu trago para vocês, dentro desse conceito do artigo, o Carlos, para quem não conhece, vai conhecer lá no nosso perfil, é, ele é um amante da ozonioterapia e talvez o que ele mais estude seja, além da água ozonizada, seja os processos do mecanismo de ação, né, nesse processo oxidativo. Então, para a gente entender um pouquinho mais, e aí eu trago para você só, né, num artigo anterior ele comenta essa relação, mas quando a gente fala da endodontia, eu vou trazer para vocês dois conceitos, tá? Nesse estresse oxidativo, a gente tem a possibilidade de estimular duas vias de sistema. A via de uma proteína chamada NRF2, que é uma via anti-inflamatória, ou, ou a via NF-kappa-beta, que é uma via pró-inflamatória, tá? Tanto uma quanto a outra vai ter ação sobre os radicais livres. Quando existe o estímulo à via NRF2, ele é uma proteína que quando existe, deixa eu ver se eu consigo explicar para você, porque é um processo complexo, tá? Mas quando existe um ataque de estresse pelos radicais livres às células, o organismo ativa o sistema NRF2, tá? Essa proteína, ela entra na célula, ela vai para dentro do núcleo, tá? Ela vai se juntar ao DNA e vai transcrever elementos de resposta antioxidante, ou seja, um processo de defesa, e vai ativar o sistema antioxidante, que é glutationa peroxidase, catalase, superóxido dismutase. Para quê? Para neutralizar aqueles radicais livres lá na região apical. E vai ainda chamar a produção de mitocôndrias, porque as mitocôndrias é que vão dar energia para a célula produzir seu sistema de defesa. Quando esse processo não acontece, né, pelo sistema da via NRF2 e acontece, por exemplo, a via do NF-kappa-beta, ele também vai para o núcleo, se junta ao DNA, né, se agrega ao DNA e vai fazer a transcrição de citocinas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral, interleucina 2, interleucina 6 e 10. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem um processo de um paciente que você está tratando e ele tem dor, aquele caso que você tem dor, ele estimulou, está acontecendo o estímulo via NF-kappa-beta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente usa o ozônio, ele estimula a via NRF2,
que vai ativar o sistema antioxidante e vai equilibrar, diminuindo o NF-kappa-beta. Ou seja, temos analgesia, temos diminuição do processo inflamatório, né? Então, pela via NRF2 vai bloquear o processo inflamatório, produzindo pela produção de antioxidantes, mas para isso eu preciso conhecer a dose e eu preciso fazer disso uma terapêutica. Eu preciso aplicar o ozônio, o gás ozônio na região periapical algumas vezes para que esse processo aconteça. E a célula vai responder muito melhor ao processo de agressão. Não é super interessante isso, gente? Conecta tudo, faz muito. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para você, porque quando a gente começa a entender todo esse processo, fica mais fácil você salvar o paciente do processo infeccioso, tá? Só que lembrem, esse processo está ativando todo o sistema inflamatório no organismo dele. A gente não pode tratar apenas um sintoma. É essencial considerar o impacto oxidativo do paciente como um todo, né? As deficiências de vitaminas e minerais, uma maior capacidade antioxidante e regenerativa são importantes, tá? Agora, tendo todo esse conhecimento, né? Lembra que eu falei que eu faço uma anamnese? Eu vou entender, eu posso, como dentista, e tenho obrigação, né, de entender um pouquinho como eu investigo esse organismo desse paciente, além de tratar o canal, além de tratar a saúde bucal desse paciente, como que eu posso investigar um pouco mais? E aí eu trago a possibilidade de você entender um pouco dos exames laboratoriais. Não vou fazer propaganda aqui, não, mas para você que quer conhecer um pouco mais dos exames laboratoriais, tem vários cursos, mas eu gosto muito dos cursos do professor Gabriel de Carvalho, por exemplo. Ele tem um curso muito completo de interpretação de exames laboratoriais, para que a gente possa entender esse estresse oxidativo, esse processo que está acontecendo no nosso paciente, tá? E aí, para a gente começar entendendo, né, dos exames laboratoriais, eu trago para você dois conceitos. Quando a gente pega um exame laboratorial, a gente tem lá valores de referência. Como que um laboratório chega e define um valor de referência? Ele pega uma população, por exemplo, 100 pessoas, faz determinado exame para essas pessoas e vê o número, faz uma média, existe uma curva de Gauss, faz uma média entre o menor número conseguido e o maior número conseguido de acordo com aquele exame específico, tá? E aí ele coloca de 10 a 20, né? De tanto a tanto, aquilo é um valor de referência. A grande questão em relação aos valores de referência é que, quando o laboratório faz a pesquisa para determinar um valor de referência, ele não usa critérios de saúde para esse paciente, para esse indivíduo, né? Não existem critérios absolutos e rígidos de um padrão de saúde para para estabelecer um valor de referência. E aí eu trago aqui para você que existem vários artigos que trabalham valores ideais, ou seja, eu vou trabalhar com determinada situação, por exemplo, vitamina D. Eu vou trabalhar a vitamina D e determinar um novo valor de referência, que é o valor ideal, buscando uma população que seja saudável, para eu entender o que que é um valor ideal, o que que é um valor ótimo daquela vitamina D no sangue daquele paciente, tá? Esse é um exemplo. Então, existem diferenças hoje dos valores de referência. Se você mostrar para mim o teu exame laboratorial e falar que a tua vitamina D está em 20,
teu sistema imunológico está pedindo socorro. Como é que a gente vai pensar em recuperação óssea periapical com uma vitamina D de 20? E aí, ela está dentro do valor de referência do laboratório. Ah, mas está dentro do valor de referência. Se eu faço um exame no meu paciente e ele tem chumbo, que é um metal tóxico, que ele tem chumbo no sangue e está dentro do valor de referência, tá ok você ficar intoxicado por chumbo? Eu preciso dele no mínimo que puder, porque isso não é uma coisa legal para o organismo. Então, aprendam é, entender os exames laboratoriais e ter uma visão crítica em relação a eles, não só avaliar valor de referência e falar que está tudo bem, tá? É, hoje, os artigos mostram uma efetividade de resposta de recuperação óssea, por exemplo, quando os níveis de vitamina D estão um pouco mais elevados, para que todo esse sistema tenha potência para trabalhar lá na região, tá? E aqui eu trago algumas possibilidades de biomarcadores para que você consiga entender no seu paciente. Então, por exemplo, se você pedir um hemograma, aqui eu trago algumas explicações para ficar mais fácil, tá? Eu não sei se esse conceito é amplo e rotineiro para todo mundo, tá? Então, por exemplo, num hemograma completo, se eu posso avaliar a contagem de leucócitos, por exemplo. Leucócitos, ele tem, especialmente neutrófilos, para identificar respostas inflamatórias associadas à infecção. A relação neutrófilo-linfócito, por exemplo, pode até estar aumentada em condições inflamatórias crônicas. Então, ele vai fornecer informações sobre o estado inflamatório desse paciente. PCR. PCR, ele tem uma relação direta com ação de inflamação aguda, né? E até riscos cardiovasculares. Então, ele tem a possibilidade de avaliação de inflamação sistêmica. Níveis elevados podem estar correlacionados à gravidade de uma inflamação crônica associadas a infecções endodônticas. Já tive vários pacientes assim, tá? Além de indicar uma infecção bacteriana em níveis elevados e riscos cardiovasculares, tá? Então estejam presentes para isso. Um simples PCR pode dar muitas informações para a gente. Velocidade de hemossedimentação também pode detectar inflamações crônicas ou aguda. Vai ajudar a monitorar a inflamação em condições crônicas, como infecções dentárias persistentes, tá? Aqui é um caso bem interessante de um paciente recente, foi recente esse caso, em que ele chegou com essa infecção, né? Então a gente precisa trabalhar. Ele tinha ido no médico e veja, PCR, proteína C reativa, que indica estado agudo inflamatório, claro, fazia um check-up geral no organismo, estava buscando entender esse número elevado de PCR, tá? Lá no valor de referência, tem que, ou a gente falar de valores ideais, né? Tem que estar negativo ou menor que 5, né? Se a gente falar de um PCR ideal ali, tá? Esse paciente tinha um PCR com um valor de 20,70. Chegou para mim com essa infecção. Depois que a gente tratou, 2 meses depois, PCR começou a cair. Atualmente, 0,64. Aqui tem um artigo mostrando a influência de periodontite apical nos níveis séricos de marcadores de PCR. Pode pegar esse artigo para você ler, tá? Então, o PCR, ele é indicativo, sim, de uma infecção aguda e infecções crônicas, tá? PCR muito elevado põe em risco a saúde do paciente, tá? Esse é um outro artigo também que mostra com bastante clareza as possibilidades aí do exame do PCR, indicando aqui, ó, analisaram os valores de PCR antes
de 15 pacientes, tá? Antes do tratamento endodôntico e os valores de PCR pós-tratamento endodôntico, tendo uma diminuição significativa nos números de PCR, tá? Claro, se você não pede um PCR, por exemplo, você vai continuar tratando a endodontia do teu paciente. São possibilidades de observação e análise de tratamento completo e comprovação de que uma infecção ela tem uma relação sistêmica, né, para esse paciente, tá certo? Outros marcadores que a gente que tem uma influência significativa, né, falando ali da infecção endodôntica, mas aí você precisa, de novo, conhecer esses marcadores e saber interpretá-los, mas, por exemplo, um perfil bioquímico básico, como função renal e hepática, gama-GT, TGO, TGP são enzimas do fígado, creatinina. O que que acontece? Gama-GT, TGO e TGP, que são enzimas produzidas lá no fígado, têm uma relação direta na produção de glutationa peroxidase. O que que é a glutationa peroxidase, que eu já falei várias vezes aqui? Antioxidante, tá? Então, se o fígado desse paciente não tá legal, eu vou conseguir ver por gama-GT, TGO, TGP. Muito comum hoje a gente ver pacientes com esteatose hepática, dano hepático, né? Então é interessante, né? Ferritina sérica, principalmente mulheres, né, em ciclo fértil, tem possibilidades ali de estarmos presentes para esses casos, avaliar a ferritina. A ferritina também é considerada um antioxidante, porque é ela que vai modular o ferro no sangue, então é super interessante, é um indicador de estresse oxidativo, tá? Níveis elevados podem estar associados à inflamação crônica, incluindo aquelas mediadas por infecções dentárias, assim como níveis o ferro no paciente, traga um pouco mais disso, né, do que eu vejo. O ferro no paciente pode estar no nível ok, e ferritina baixa, ferritina é um reservatório do ferro, tá? Já pode predizer um processo anêmico, né? Então, às vezes o paciente está muito cansado, a gente começa a observar e ligar o nosso sistema de alerta para alguns exames aí que possam contribuir para ajudar esse paciente. Você, como dentista, vai suplementar ferro no paciente? Não, mas entenda o processo, porque você está tratando a boca desse paciente, tá? Ácido úrico sérico também, um potente marcador metabólico, antioxidante endógeno que pode estar alterado em condições de estresse oxidativo. Claro que ácido úrico alterado em excesso também tem seus efeitos colaterais, tá? Em doenças crônicas. Então, em níveis ótimos, ele vai ser ele vai se comportar como um antioxidante endógeno, certo? E aí, como que eu posso oferecer para o meu paciente uma terapia antioxidante, né? Numa das primeiras aulas que eu falei de estresse oxidativo, de antioxidantes, foi muito interessante, porque eu comecei assim, suplementa isso, suplementa aquilo, dê ômega 3 para o paciente, tal. E aí uma aluna me falou assim, professora, eu trabalho com população carente e meu paciente não pode comprar tudo isso que você está falando. E aí eu falei, poxa, realmente. Então vamos pensar de uma forma ampla, né? Claro que a gente pode suplementar várias coisas legais para o nosso paciente, várias coisas que vão potencializar nosso processo de reparo. E aqui eu trago para vocês tanto o processo de suplementação, possibilidade de suplementação, mas onde a gente acha isso na dieta do paciente, tá? Então, para reduzir as espécies reativas de oxigênio, para reduzir o estresse oxidativo, eu preciso de antioxidantes.
Quais são os antioxidantes? Vitamina C, que a gente encontra, né, como suplemento. Vitamina C, vitamina E, glutationa, ou a N-acetilcisteína, coenzima Q10. Aonde a gente encontra isso, né? Fontes na alimentação. Vitamina C, os cítricos em geral, laranja, limão, acerola, né? Então, você despertar no paciente hábitos saudáveis, né? Comer comida de verdade, ele já vai estar suplementando antioxidantes, tá? Vitamina E, semente de girassol, amêndoas, abacate, óleo, germe de trigo. Semente de girassol é um ótimo vermífugo, sabe? A gente já vai olhando um pouco mais para frente. Então, não necessariamente você precisa suplementar mandando o paciente comprar cápsulas na farmácia ou mandar fazer, né? Depende da realidade de cada um, né? E de onde esse paciente quer chegar e tudo isso. Mas uma alimentação equilibrada vai trazer esses nutrientes também. Por exemplo, glutationa peroxidase, que é um antioxidante, é a N-acetilcisteína. Fluimucil, por exemplo, é N-acetilcisteína, né? Vai melhorar a defesa antioxidante. Aonde que tem? Tem nas proteínas, né? Porque é um precursor de proteínas. Então, feijão, lentilha, ovo, cebola, tem N-acetilcisteína. Coenzima Q10, que é um ótimo protetor cardíaco, vai dar energia para a mitocôndria, vai ter nas proteínas, carne, peixes, espinafre, entende? Então, não necessariamente a gente precisa dar suplementos para o paciente. É ótimo se você quiser dar também, mas orientar uma dieta adequada vai trazer essa suplementação. E o contrário, uma dieta inadequada vai aumentar o estresse oxidativo. O que que é uma dieta inadequada? O paciente comer produtos alimentícios, né? A diferença entre alimento e produto alimentício é gritante. O alimento é a comida, né? O que a terra nos dá. E o produto alimentício é aquilo que você desembala, né? Aquilo que você precisa desembalar, que tem conservante, que fica um ano na prateleira do supermercado, aquilo é produto alimentício. Então, oriente seu paciente, por quê? Porque você tem a intenção que exista um reparo periapical naquele paciente, exista uma saúde bucal para esse paciente, tá? Probióticos também são maravilhosos, desde que você realmente entenda. Eu nem coloco marcas comerciais de probióticos, porque apesar de serem vendidos livremente, é muito importante você conhecer o mecanismo de ação dos probióticos, que são as bactérias boas, né, que vão ajudar no sistema metabólico do nosso organismo, mas é muito importante ter um conhecimento mais aprofundado para que se use esses probióticos. Tá certo? Uma vez que nós temos uma deficiência, um desequilíbrio bacteriano, esse desequilíbrio bacteriano é sistêmico, né? Tá tudo ligado, não tem como, tá? Mas a ação dos probióticos, e na odontologia nós temos vários artigos bem consistentes que avaliam a ação dos probióticos, melhorando ali o sistema imunológico, melhorando a ação, por exemplo, na pério, é super legal o uso dos probióticos. Tá certo? Então, ele tem uma ação para melhorar a microbiota oral, reduzir riscos de infecções, super interessante. Vejam que eu não falei de antibióticos, tá? A gente nem vai falar disso aqui hoje, mas dos probióticos, né? Do que a gente tem a favor, tá? Aqui a gente também tem artigos mostrando ali a ação dos antioxidantes, e seus mecanismos, né? E as aplicações na regeneração dos tecidos. Então, muito interessante esse artigo também, tá? Então, vale a pena você investigar, você entender, conhecer um pouquinho desse tema, tá? Aqui eu trago para ilustrar um caso bem interessante, de um paciente que chegou para a gente vindo de 5 dentistas.
né? E, bom, você é endodontista, você já fala, nossa, maravilha, vou tratar esse paciente, né? Mas, assim, apesar da gente, como endodontista, ver um caso desse, que é mais ou menos a nossa rotina, né? A gente vê muitos casos de lesões periapicais, mas ele caiu em 5 dentistas que queriam extrair esse dente, tá? Então, ele chegou muito descrente quando veio para o tratamento. E aí a gente resolveu encarar esse paciente. Então, nós fizemos o que eu coloquei aqui, né? O tratamento endodôntico, a gente trata o canal normalmente, fizemos o complemento com ozonioterapia, suplementação, probióticos, e vejam que interessante, pós-operatório imediato, tá? 1 mês de tratamento, usando ali os reforços da ozonioterapia, suplementações, antioxidantes, 2 meses. Paciente já reabilitado, tá? E o processo na região periapical, a gente já podendo dizer que tem um processo de cura acontecendo, né? Então, para a gente ver ali a radiografia inicial e final, um intervalo de 2 meses, tá? Trabalhando ali a ozonioterapia de forma intracanal durante o tratamento endodôntico, fazendo um processo de bioestimulação, por uma terapêutica de bioestimulação pós-tratamento também. Nesse caso, era um paciente que tinha fístula, processo crônico já há bastante tempo, né? A gente trabalhou com probióticos e tivemos essa resposta, foi bem interessante, tá? Todos os processos que a gente analisa, existe uma conjuntura de análise clínica e sistêmica, né? Tanto é que a minha anamnese hoje, ela é toda baseada numa escala visual analógica, tá? Então, para eu conseguir fazer, que eu faço uma anamnese antes e após o tratamento. E aí, quando a gente trabalha a suplementação, quando a gente trabalha a oferta de melhora de qualidade de vida do paciente, ele consegue ver a diferença do antes e depois pela anamnese. Então, é muito interessante esse processo, tá? A gente já está finalizando. É, eu trago também aqui para você o que que eu ofereço para o meu paciente em conversa, em trabalho, né? O que que eu ofereço de despertar para esse paciente? Fatores do estilo de vida e o impacto, né, que tem relação direta na saúde bucal e sistêmica. Essa é a base, tá? Esses itens que você vê aqui é a base. Toda vez que existe um problema na saúde do paciente, ou mesmo na nossa saúde, a gente precisa olhar para essa base. Printa esse slide, não sei se fizer sentido para você, mas veja, isso é base, tá? Se você, tudo que você tiver que fazer além disso, veja se essa base está bem feita. O que que é isso? Sono, relaxamento, exercício e movimento, nutrição, hidratação, trabalho com estresse, trabalho do estresse, né? As relações pessoais, relação de família, relação de amigos, pessoas que você tem contato, contato com a natureza, né? O quanto você tem de contato com a natureza, a espiritualidade, né? Saber que a gente tem a influência de algo maior, sem falar de religião, mas que existe algo maior entre nós, que nos ampara, que nos apoia, que nos guia, que nos traz intuições, né? Isso já tem comprovação com longevidade, tá? Então, pessoas que acreditam em algo a mais, vivem mais e melhor, né? Então, o cuidado com os pensamentos,
pensamentos negativos, né? Eu sempre faço esse exercício, assim, eu trago essa reflexão. Vamos fazer do outro lado. Pensamentos positivos, um dia alegre. O que que acontece nesse dia? Você come melhor, você interage melhor, você dorme melhor, tudo flui, né? Quando você está bem. E o contrário também leva para o outro lado. Então, cuide dos pensamentos, né? Orar e vigiar é uma frase que eu uso o tempo todo, porque isso influencia nessa base, né? Tratar das relações de amor, né? A gente entender os propósitos. Essa é a base do meu propósito hoje, é oferecer esse despertar desse alicerce para o meu paciente e para a minha vida também. Então, se a gente pensa nessa base, se você executa essa base, muita coisa flui de forma positiva, tá? E aí eu trago esse recado para vocês, né, para a gente finalizar, e aí fico à disposição, que enxergar além do problema é entender que cada detalhe do nosso corpo está conectado. Assim como uma pequena semente pode transformar um terreno inteiro, cuidar da saúde bucal com um olhar integral é plantar a base para um organismo mais equilibrado e saudável. Que possamos juntos olhar não apenas para o dente, mas para o ser humano como um todo, com ciência, com cuidado, com propósito, certo? E aí, para que a gente tenha um jardim florido, para que a gente possa cuidar e nutrir esse jardim, né? E aí, só para finalizar, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, peço aí a licença do professor para falar dos nossos cursos. O Ozônio Masterclass nasceu ali junto com o Ozônio Integrale, então hoje é um curso que a gente é, ministra para profissionais da saúde. E é muito legal porque são diversas áreas da saúde que querem conhecer o ozônio e levam ozonioterapia para os seus pacientes. Então, a gente tem além do curso em si, que é um curso online, né? Ele conecta as pessoas e a gente faz uma rede de network incrível, é super legal. Tem a possibilidade de, para os dentistas, né, a habilitação em ozonioterapia, que já tem data marcada para esse ano, tá? Lá na FAPES, em março, final de março. Olha lá, professor, vamos cantar parabéns para o senhor lá no dia da habilitação. Então, então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente fica super à disposição e de portas abertas aí para mostrar o ozônio para vocês. E para quem quiser, né, tem ali nosso canal no YouTube, que a gente tem sempre o Carlos principalmente, que ele é um pouco mais ativo nessa parte, mas ele sempre traz discussão de artigos científicos. Então, a nossa ozonioterapia hoje, ela é embasada, ela traz um conhecimento científico e a gente busca sempre conectar isso com a parte clínica, tá? Então, tem aí os nossos canais do Instagram, do YouTube, siga a gente e eu fico super à disposição para conversar com vocês. Gratidão. Estou muito feliz em te ouvir. Você sempre me ensina muita coisa. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi você dar um toquezinho de terreno biológico, eu falei assim, segue, pega, porque esse é um assunto desapercebido. A gente sabe da importância, mas dificilmente tem essa conexão íntima entre o relacionamento da saúde sistêmica com a condição do tratamento endodôntico, das influências diretas e indiretas de todo esse organismo inflamado, né, no contexto da saúde. É óbvio que muitas vezes você faz um excelente tratamento num terreno biológico não tão bom e certamente o resultado não será um resultado favorável. Então é importante a gente ter sempre esse conceito, ter sempre esse pensamento e funcionar. Eu não vou fazer perguntas, eu vou enfatizar duas coisas importantes. A primeira delas é o despertar. Esse despertar é fundamental. Como promotor de saúde, a gente tem que fazer o uso dessa chavinha do despertar, né? Despertar no paciente, despertar
nos alunos, aqueles que nos ouvem, para que certamente entendam que um organismo saudável tem uma maior capacidade de combater infecções, promover cicatrizações, responder à altura do tratamento. Esse é o ponto fundamental. E a segunda ênfase que eu gostaria de dar não foi muito bem essa frase que você usou, mas é, eu não deixo de usar aquilo que faz bem, né? Se eu conheço um protocolo e se eu sei porque esse protocolo funciona, por que que eu vou deixar de usar esse protocolo? Eu vou adicionar determinada tecnologia ou determinados itens que certamente vão fortalecer, vão dar um pouco mais de consistência nesse protocolo. Tá? Então, Uhum. eu realmente estou bastante feliz, fico muito feliz em ter você aqui. Sei que você abandonou suas atividades, sei que você está aí no consultório, certamente vai tocar na sequência, tá? Mas de coração te agradeço muito. Sei que todos nós estamos muito felizes em receber você aqui. E vou lá no dia 29 cantar o parabéns no curso Muito de bom, habilitação. Tá bom? Um beijo excelente. grande. Quer falar mais alguma Gratidão. coisa? A gente vai finalizar? Fico à disposição, sou muito grata por poder trazer esse olhar para vocês e mais de 80 pessoas aí, fico honrada em que estejam aí ouvindo e que, quem sabe, a gente poder plantar algo que tenha feito sentido para você, que você possa usar, que você possa olhar para o paciente. As pessoas estão muito carentes de cuidados, de presença, né? Então, a gente estar presente, a gente olhar e, é claro, eu busco despertar. Depois que isso fez sentido para mim, eu só consigo oferecer aquilo que eu tenho, né? Não tem como eu oferecer o que eu não tenho. Então, a partir do momento que aquilo faz sentido, a gente precisa Claro. mostrar, né? Compartilhar, sim. Então, eu não obrigo nenhum paciente a fazer nada do que eu coloquei aqui para vocês, mas eu ofereço, né? Tá disponível. Se você quiser, tá aí. Uhum. Então, e é muito gratificante, quando a gente observa que os pacientes precisam dormir com diversos remédios, e é impressionante, gente, é impressionante. Eu comecei a fazer uma lista dos remédios, assim, todo mundo toma muito remédio, todo mundo toma, se dopa, sabe, o tempo todo, muita coisa. Quando a gente observa que a gente consegue, com aquela base, você falar para o paciente, olha, vai dormir mais cedo, tira seu celular do lado da cama, começa a oferecer essas possibilidades e aí ele para de usar o remédio. Eu já tive casos assim incríveis só de conversar com o paciente, porque às vezes ele não está vendo, né? Ele simplesmente não está vendo, e aí você só mostra esse olhar para ele. Então, se isso fez sentido para você, que você possa olhar para o seu paciente, né? Que a gente possa ter dar essas possibilidades, né? É isso. Obrigado, querida. Beijo nas crianças, Gratidão. beijo no Carlos, e a gente Pode vai se deixar. vendo por aí. Sim. Pessoal, a gente volta às 14 horas, tá bom? Vamos parar um pouquinho agora, a gente volta às 14. Beijo. Beijo. Combina. Tudo bem por aí, pessoal? Ficaram bem? Ricardo, Tudo. Mai, Gil, Tudo bem. tudo bem? Tudo. Não vejo todos, mas vejo alguns. Andréia, Elaine, Patrícia, Filipão. Beijo grande. Vamos fazer um exercício. Levantar, baixar, levantar, baixar. Tá bom? Almoçar. Quando chegar, acho que umas 15 para as 2, a gente volta para cá. Combinado. Valeu, tchau, Abraços, tchau. fiquem bem, tudo de bom. Abraço. Beijo. Até já já. Beijo.